Como pode um jogo tão simples, que ao mesmo tempo que deixou milhões de pessoas viciadas, fez muita grana e ainda assim foi deletado no auge da sua popularidade? E que além disso ainda causou problemas na vida do criador, a ponto dele afirmar que arruinou a sua vida, quase que fez o cara coringar de verdade. Esse cara fez um dos jogos mobile mais populares de todos os tempos. O nome dele é Don Ningwen, eu não sei falar. E ele foi responsável por criar Flappy Bird. Talvez você não se lembre, mas foi um jogo histórico, chamado até de o novo Angry Birds. E até mudou o cenário dos jogos mobile na época, que em 2013 até que tava bem aquecido. Hoje vamos relembrar Flappy Bird e entender o que tornou esse jogo tão especial, mas tão polêmico ao mesmo tempo. Meu nome é Everton e sejam bem-vindos ao Webpedia. Flappy Bird não parecia ser nada fora do comum à primeira vista. Com gráficos inspirados até demais nos jogos 8 bits da Nintendo, ele era visualmente simples. Você precisava controlar um passarinho esquisito para passar no meio de um monte de canos verdes sem bater neles. Parece até fácil, só que essa era a magia do jogo. Essa simplicidade trazia uma dificuldade absurda que deixava os jogadores cada vez mais viciados em superar seus próprios recordes. Mas vamos voltar em maio de 2013, que foi quando o desenvolvedor vietnamita Don Nguyen, começou essa jornada. Jogos móveis sempre foram mais interessantes pra ele, mas ele achava que ainda assim eram muito complicados e cheio de coisinhas. E olha que estamos falando de 2013, né? Mas enfim. Por isso que ele fundou sua própria empresa, a Dot Gears, e começou a trabalhar em seus próprios jogos. Depois do primeiro jogo, o Shuriken Block, ele teve a ideia de criar o Flappy Bird com a premissa que a gente já conhece. Toca em qualquer lugar da tela pra fazer o passarinho voar e não bater nos canos. Pronto, era o jogo móvel perfeito na visão dele. Todo mundo aprende a jogar em menos de 30 segundos, mas poderia levar horas, talvez dias, pra você se tornar realmente habilidoso. Não! Ser simples não significava ser fácil. Então, era perfeito pra ser jogado assim, sem compromisso, sabe? Quando você espera na fila de um banco ou faz outra coisa. E o jogo era completamente gratuito. Além de ter os gráficos inspirados na Nintendo, como eu disse, o que trazia uma certa memória afetiva pro pessoal mais jovem da época. Parece então a fórmula do sucesso, Mas o jogo fracassou nos primeiros meses e não recebeu quase nenhum download. Demorou 5 meses até aparecer o primeiro tweet sobre o jogo e não foi nada legal. De alguma forma, outras pessoas também começaram a falar mal no Twitter e só aí que Flappy Bird começava a ver um crescimento impressionante. Ele começou a receber milhares de downloads todos os dias, assim, do nada. E antes do final de dezembro daquele mesmo ano, ele se tornou um dos 50 melhores jogos na App Store da Apple. Em janeiro de 2014, o aplicativo alcançou o topo de downloads tanto na App Store quanto na Google Play. A receita publicitária do jogo era estimada em aproximadamente $50 mil por dia. E como eu disse, aparentemente o segredo do sucesso foi a combinação de frustração e persistência que o jogo provocava. Cada tentativa fracassada alimentava a vontade de tentar de novo, e de novo, e de novo, na esperança de bater seu próprio recorde. Você deve imaginar que com todo esse sucesso, o Don estava muito feliz por ter estourado o seu jogo autoral, E você acertou. No começo, o Don adorou o sucesso do Flappy Bird. Ele até usou sua nova fortuna pra fazer duas coisas: comprar um novo computador e levar seus amigos pra jantar. Você pode ver que ele era uma pessoa muito reservada. E eu ouvi dizer que ele nem contou aos pais sobre o jogo, E olha que eles moravam juntos na mesma casa. Os pais só descobriram sobre o sucesso quando a mídia local, do Vietnã, começou a fazer reportagens sobre ele. Mas, ao mesmo tempo que Flappy Bird se tornava mais popular, mais complicada ficava a vida do Don. Em 1º de fevereiro, o jogo se tornou mais baixado em 53 países e era jogado por milhões de jogadores ao redor do mundo. Exceto se você tinha um Windows Phone, porque aí nem Flappy Bird queria rodar naquela bomba. Eu tô brincando. Nessa época, o PewDiePie fez um vídeo sobre o jogo e, como já era de se esperar, causou mais um novo momento massivo de downloads. E não só isso, escancarando de vez a popularidade do jogo dentro do próprio YouTube em escala mundial. No Brasil, a recepção foi praticamente a mesma. Quem tinha acesso tentou baixar o jogo e no YouTube os maiores criadores gravavam vídeos sobre o assunto. Eu lembro até de um fake trailer que o Gusta fez na época, como se Flappy Bird fosse ganhar um live action, sabe? Flappy Bird. Ah, cara, que joguinho de criança, pensei que fosse alguma coisa séria, filha da... Você joga aqui assim, você já... Meio que todo mundo, principalmente quem tinha acesso a um smartphone, sabia o que era um Flappy Bird. Mas, voltando a 2014, ainda em fevereiro, uma coisa muito inesperada aconteceu. Don anunciou no Twitter que retiraria Flappy Bird das lojas de aplicativos. Mas o que leva alguém a retirar um jogo tão bem sucedido no auge da sua popularidade? Nguyen explicou que o problema era o impacto negativo que o sucesso repentino estava fazendo na vida dele. A pressão da fama e a carga de trabalho eram terríveis para ele. A mídia falava de Flappy Bird, pelo menos durante aqueles meses, quase sem parar
todos os dias. E ao mesmo tempo que falava bem, tem sempre aquele lado ruim, né? Algumas matérias surgiram dizendo que o jogo era perigoso, e iria viciar os adolescentes, esse tipo de coisa. Então mesmo quando o Dom desligava o computador pra descansar, ele não conseguia escapar da pressão e do que todo mundo tava falando. No próprio Vietnã, por exemplo, seu rosto aparecia em todos os jornais de televisão. Repórteres e paparazzis apareciam na casa dele frequentemente. Mas a pior parte mesmo eram as mensagens que ele recebia nas redes sociais. E vamos combinar, vocês sabem bem o impacto que isso tem hoje em dia? Imagina em 2013, 2014, que ninguém sabia lidar direito com isso. Os jogadores sempre tuitavam sobre o quanto estavam viciados no jogo. Ele recebeu mensagens de professores e pais sobre como seus filhos não paravam de jogar. E teve até aqueles casos de pessoas quebrando os próprios celulares por ficarem completamente irritadas com Flappy Bird. See right there? Então, Dom começou a pensar que realmente estava prejudicando essas pessoas e se sentiu um pouco culpado. Ele chegou a dar algumas entrevistas onde afirmava que não estava feliz e que sua vida era muito mais simples antigamente. Ele não estava conseguindo nem dormir. O resultado não tinha como ser outro. Em 8 de fevereiro, ele anunciou no Twitter que o jogo ia ser removido de todos os lugares em 22 horas. O que gerou mais uma onda gigantesca de novos downloads e mais uma repercussão. Bom, dito e feito, né? O jogo foi removido, mas não é o final dessa história. A retirada de Flappy Bird das lojas gerou uma nova onda de clones e imitações, já que o jogo original não tinha como ser baixado mais, né? Quer dizer, não dá pra baixar, mas também gerou uma demanda absurda por dispositivos que ainda tinham o jogo original instalado. Smartphones com Flappy Bird original eram vendidos por preços absurdos na internet, e as pessoas estavam realmente comprando. Se bobear, você deve encontrar ainda até hoje iPhones inteiros sendo vendidos com o jogo original. E tem mais uma coisa, se você procurar aqui embaixo desse vídeo, ó, você vai encontrar o botão de like e o botão de se inscrever para você ajudar esse canal a crescer e continuar contando mais histórias nostálgicas da internet dos anos 2010. Eu posso contar com seu apoio? Pô, se inscreve aí, me ajuda a fazer esse canal chegar a 3 mil inscritos até o final do ano. Então se inscreve aí, me ajuda, por favor. Mas vamos continuar. Tá, mas e aí? O jogo foi deletado, então a saga do Flappy Bird acabou de vez, né? É, mais ou menos. O criador continuou recebendo ódio da internet por ter tirado o jogo do ar, mas ele seguiu sua vida. Pouco tempo depois, ele lançou Swing Copters, um jogo que fez até um pequeno sucesso e também mais alguns outros jogos na cartela da Dot Gear. Mas nada conseguiu replicar aquele sucesso estrondoso, o que eu imagino que foi até bom, né? Até hoje, Dom e todo mundo não sabem ao certo o porquê daquele sucesso do nada. Ele tava no topo do mundo e tinha realizado o maior sonho de qualquer desenvolvedor de jogos e mesmo assim decidiu encerrar sua criação no auge. Mas foi um alívio, já que agora a maior parte da atenção foi bem pra longe dele, mas os loops ficaram, né? Não dá pra negar que Flappy Bird foi realmente um marco dessa era da internet, pelo menos nos anos 2010. Se você lembrar bem, vários minijogos de outros joguinhos, por exemplo em Poe ou Talking Tom, se inspiraram em Flappy Bird. Até o easter egg dos Android 5 e 6 era um joguinho que imitava Flappy Bird. Você lembra do Android Lollipop do Marshmallow? E olha só, o Doodle, da virada de ano de 2014 para 2015, também fazia referência ao Flappy Bird como um dos fenômenos mais pesquisados naquele ano. Flappy Bird teve uma passagem curtíssima de apenas 8 meses, mas deixou um legado na indústria dos games. A prova disso é que 10 anos se passaram, galera. 10 anos, e você tá vendo esse vídeo porque ainda lembra desse jogo. Mas e aí, você fazia ideia de toda essa dor de cabeça que o criador passou? Você já jogou Flappy Bird? Comenta aqui embaixo. Eu gosto muito quando vocês interagem, eu gosto muito de responder, então deixa um comentário. E não esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo, e assim você me ajuda a continuar produzindo mais vídeos desses, que é muito difícil. Tem mais 2 vídeos aparecendo aqui na tela pra você continuar assistindo. Meu nome é Everton e eu vejo vocês no próximo vídeo.